É, parece que a direita, ela está afim mesmo de perder. Não aprendem nada. Não aprendem com a nossa narrativa, que ganhou espaço, não é mais uma bolha, e não aprendem com os exemplos. Tudo os erros que foram cometidos no passado, a direita está cometendo. Por exemplo, tentar dar mais privilégios para as mulheres com a intenção de angariar votos. Isto já se provou que não funciona. Porque as mulheres, elas tendem a ser progressistas. E elas reconhecem os candidatos que são progressistas mesmo, raiz, e aqueles que são mais para o lado direito, mas que estão fazendo propostinhas para tentar ganhar o voto delas. Elas vão dizer, não, vocês não vão ganhar o nosso voto, porque vocês estão de treta. Nós vamos votar em homens progressistas. Mas a direita não aprende. Aí o que acontece? Eles perdem votos das mulheres, eles deixam de ganhar votos das mulheres que eles achavam que iam ganhar, cedendo, aprovando mais privilégios, e deixam de ganhar votos dos homens. Aí o que acontece? A oposição ganha. Mas não adianta. São umas mulas, mal assessorados, burros, incultos. Olha aqui o que o Flávio Bolsonaro disse em uma live. Eu vou ler e vocês vão ir se surpreendendo. Flávio diz que defender mulher é pauta da direita e anuncia propostas. Que tal? Tá bom para começar, né? Ao lado de Daniela Marques, que integra a equipe econômica de sua pré-campanha, o senador apresentou o projeto Brasil por Elas, focado em autonomia e proteção feminina. Como se já não existissem 200 mil programas pró-mulher no Brasil. Não. O seu Flávio Bolsonaro quer criar mais um projeto para as mulheres. Durante uma transmissão em suas redes sociais nessa quinta-feira, o senador e pré-candidato a presidente Flávio Bolsonaro anunciou ao lado de Daniela Marques, do Republicanos, ex-presidente da Caixa Econômica Federal, uma série de propostas que ele pretende implementar para as mulheres se for eleito. Me ajudem aí. Me ajudem a imaginar qual que seriam essas propostas. Eu não consigo mais imaginar. Porque todas as propostas mais inimagináveis estão tramitando. Então, qual que seria ainda outras propostas? Vocês fazem ideia do que poderia ser? Essa é uma pauta de direita, defender mulher de criminoso e bandido, disse o senador durante o evento Brasil por Elas. Olha aqui, ó. Tudo que nós falamos aqui nunca foi para defender criminoso e bandido. Apresentem algum trecho de vídeo, alguma postagem que prove isso. Não, não vai ter. O que nós sempre falamos aqui é que não era possível viver em uma sociedade que era voltada só para o público feminino.
Isso não dá certo. Isso está fazendo com que as sociedades colapsem em todo o mundo. Então, não é defesa de criminoso e bandido. É pelo menos um julgamento mais justo a favor dos homens, os homens de bem trucidados nas varas de família, longe dos seus filhos. A palavra da mulher valendo como peso de prova. Mulher tendo livramento condicional por uma juíza com discurso feminista. Esse pessoal não vê essas notícias? Ninguém informa eles dessas notícias? Mulheres sendo absolvidas por quitação dos seus maridos a queima-roupa? Pensão socioafetiva? Auxílio isso, auxílio aquilo. Falsas acusações que nenhuma mulher é punida, alguma que outra. De repente, uma ou duas no Brasil, isso representa 0, sei lá, 20 depois da vírgula. Não, eles não sabem nada disso. Então, aqui, ó, durante essa é uma pauta de direita, defender mulher de criminoso e bandido. Ninguém nunca disse que era para poupar criminoso e bandido. Uma das primeiras propostas apresentadas foi a Central da Mulher, descrita como uma grande plataforma que vai oferecer todas as mulheres, desde a proteção inicial, passando pelo acolhimento, pela qualificação, chegando até a autonomia, sempre para valorizar a família, segundo Flávio. Mas isso tudo já existe. Isso tudo já foi implementado. E outra, o que ele está sonhando em que esses projetos pró-mulher vão valorizar a família? O que ele está pensando que ele está dizendo? Assim, ó, esse pessoal não entende nada de mentalidade revolucionária. Eles não entendem com quem que eles estão lidando. Se justamente esses privilégios inimagináveis dados às mulheres são os que estão destruindo a família, como é que ele pensa que aumentando esses privilégios ele vai valorizar a família? Como é que ele pode pensar isso? Está provado que quanto mais privilégios se dá para as mulheres, mais a família decai. Quanto mais direitos os homens perdem dentro de casa, mais a família desvaloriza. Então, o que ele pretende com isso? Ele pretende desvalorizar a família, na verdade. Aí aumenta os divórcios. Filhos longe do pai. Mais crianças envolvidas com drogas e criminalidade. Isso já está comprovado. Isso já está comprovadíssimo. Então, como que valoriza a família? Fazendo esse monte de privilégios de assistencialismo, enaltecendo as mães solteiras. Não adianta dar infraestrutura se não der oportunidade. Flávio também defendeu a ampliação do acesso à internet e anunciou o lançamento da Mar-IA, uma inteligência artificial descrita como amiga virtual.
para auxiliar em situações cotidianas e extremas. No vídeo, para divulgar a proposta, foram utilizadas imagens de mulheres agendando exames, procurando creches e pedindo ajuda em situações de violência doméstica. Nada de falar sobre as falsas acusações contra os homens. Nada. Nada de falar nisso. Queremos garantir acesso para pelo menos 70 milhões de mulheres que vão ter a maior plataforma à sua disposição para resolver tudo, disse o senador. Isso, o Brasil é constituído só de mulheres. Podem fazer tudo para as mulheres. Isso mesmo. Ao lado de Daniela, uma das responsáveis de auxiliar o núcleo econômico da pré-campanha, Flávia anunciou também o programa Ganha-Ganha, focado na autonomia financeira. Segundo eles, o plano deve incluir medidas de orientação financeira, proteção do patrimônio, pagamento de aluguel social, entre outras ações. Todo brasileiro tem uma história com a Caixa. A Caixa vai ser o Itaú da periferia, o Itaú da favela, para dar um banco top para as pessoas aqui que eu traduzo para mulheres, mais humildes que terão a Caixa para organizar toda a sua vida financeira, disse Daniela. Ter o microcrédito e abrir o próprio negócio. Nesse reconhecimento de ressignificar a missão da Caixa, ela deixa de ser o banco operador de política pública e passa a ser o motor de ascensão dessas pessoas, traduzindo, dessas mulheres. Não é para os homens que eles estão pensando em reformulação da Caixa Econômica Federal. O pré-candidato também apresentou um projeto que visa unificar o prontuário nas redes públicas e privadas de saúde, chamado Saúde para Elas, onde a própria inteligência artificial avisa sobre exames para mulheres. E aí, o seu ANCAPS, como era de se esperar, né? Já não é novidade. O seu ANCAPS comenta essa mesma matéria e diz que está certo, que tem que fazer mais projetos para as mulheres. E aí? Que ancapistão que ele quer? Ele defendeu que tem que fazer mais projetos pró-mulheres. Porque ele disse que ele não concorda com o discurso mais radical o nosso, né? Que ele falou aí, Red Pill, ele não concorda com isso. Ele concorda que tem que proteger as mulheres. Mas alguém aqui falou que não era para proteger as mulheres, seu animal. Tá todo mundo dizendo aqui que é para parar de privilegiar só um lado. Mas não adianta, o cara lambe-salto não tem salvação. Porque eu tenho filhas, não sei o quê. Incrível, incrível. É um mar de privilégios e os caras estão dizendo que o que nós estamos falando aqui é radical. Ele ignora, por que assim, ó, esse idiota, ele teve sorte, ele não passou por uma vara de família onde ele foi trucidado. Ele deve ter pego uma separação quando as filhas já eram mais velhas, de repente, né? Aí, quando estão mais velhas, os filhos já ficam independentes, né? O problema é quando eles são pequenos. Mas é incrível, não é a primeira vez, deve ser a sexta, 10ª vez que ele lambe salto de mulher. Então ele está dizendo que tem que fazer mais
privilégios para as mulheres. Porque direitos iguais as mulheres já têm há muitos anos. Agora nós estamos na questão dos privilégios. Mas aí o que acontece? Candidatos mais à direita do espectro contra nós, falando mal de nós, youtubers contra a nossa narrativa. E aí o que acontece? Nós acertamos, eles erram, mas eles não se elegem. E aí todo mundo toma tufo. Todo mundo leva fumo. É isso que acontece. Por causa desses cabeças de bagre, todo mundo leva fumo. Então, assim, ó, não duvidem da capacidade da cabeça de um lambe-salto. O feminista eu ainda acho o pior. Mas o lambe-salto, o cavaleiro branco lambe-salto, ele, assim, ó, ele está quase ao nível do feminista. Eu só não emparelho ele com o feminista, porque geralmente o feminista ele entende do assunto bem. Ele estudou o assunto, ele quer o resultado. E muitos desses cavaleiros brancos e lambe-saltos, eles não estudam a fundo o assunto. E aí ele sai com essas propostas, essas lorotas. Então, assim, meus caros, a única diferença que eu vejo é que um lado vai impor uma censura. Isso é de certeza. E aí temos que contar com o caminho já traçado. O caminho que já foi trilhado. Que esse não tem mais volta. Só que acabou-se o contraponto, como eu já havia dito em outro vídeo. Então, um dos lados vocês podem esperar com certeza isso. Dos outros candidatos, eu não espero essa parte da censura. Mas, em questão de leis pró-mulher, é a mesma coisa. Pode ser que alguma coisa seja mais, lógico, alguma coisa com esses outros candidatos seja mais dificultosa de passar do que com o outro candidato. Mas, assim, eles não vão deixar de lamber o salto de mulheres. Só que o seguinte, do jeito que eles estão agindo, eles vão perder sempre. A lição que foi dada não foi aprendida. Até mais, meus caros.